Bolsonaro foi incluído no inquérito do Supremo Tribunal que investiga fake news e ataques ao sistema eleitoral. Reagiu ganindo ameaças ao vento e acionando a sua polícia política. Já é o desespero. O comandante da Aeronáutica, Brigadeiro Batista Júnior, procurou o ministro, o decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Procurou para quê? Em resumo, para negar que militares pretendam dar um golpe. Esse brigadeiro é o mesmo que há semanas ameaçou dizendo: homem armado não ameaça. Sem que seja necessário o auxílio de Wittgenstein, analisemos a lógica embutida nessa notícia. Em que lugar do mundo que se tem como democracia um chefe militar procura um ministro do Supremo Tribunal para avisar: mano, fica tranquilo, não se preocupe que nós não vamos dar golpe. Se o fato teve exatamente essa dimensão, o que isso revela é mais um ato explícito de tutela militar. Golpes nesse século XXI têm sido dados de outra forma, usando-se os próprios poderes. Seja o judiciário, o legislativo, o executivo, isoladamente ou em conjunto. Isso é que se chama guerra híbrida e suas variantes. O Brasil foi um exemplo com o impeachment de Dilma. Numa ação conjunta de porções do judiciário, do legislativo, do executivo e das mídias. Vide Sérgio Moro e a Lava Jato, figuras dos tribunais superiores, Eduardo Cunha, então presidente da Câmara, e seus bem mais de 40. E mais, o vice-presidente Temer, no papel atribuído a Judas Iscariotes, e os militares. Temer, no livro A Escolha, revelou: procurou o então comandante do Exército, general Vilas Boas, e o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Sérgio Etchegoyen. À parte o habitual bolodório e aquelas escorregadias mãos de lagarto, o fato: Temer foi aos militares pedir licença para trair e golpear Dilma. Inesquecíveis os tweets do general Vilas Boas, então comandante do Exército. No seu livro, Conversa com o Comandante, há a página 157, a confissão com o teor ideológico da operação. Me preocupa uma eventual volta ao poder pela esquerda e que ocorra o que Talleyrand disse sobre os Bourbon. Não aprendem e também não esquecem. Sem Talleyrand, a nós preocupa a tutela militar sempre à direita e sempre com fome de poder e benesses. Porque os militares, estamos novamente vendo e vivendo, não aprendem e também não esquecem. Decisiva na trama do impeachment, boa parte das mídias. À frente, Globo e seus braços. No vácuo, outras redes de TV, jornalões, revistas e emissoras de rádio. Boa parte dos que agora sofrem as consequências e juram amor à democracia são cúmplices no parto de Bolsonaro e do bolsonarismo. Mentindo, omitindo, magnificando os erros dos adversários e escondendo erros dos aliados, atiçaram a ira, que nas ruas pedia intervenção militar, ditadura, fechamento do Supremo, punição sumária, etc. Vocês certamente se lembram, notórios corruptos pontificando contra a corrupção, como agora novamente fazem em defesa do governo. Certas mídias cujos donos têm capivaras, movimentos sociais e pré-candidatos pagos, financiados por multinacionais. Teve de tudo. Manifestantes protestando contra a corrupção, usando camisetas da corrupta CBF, não é só mero detalhe. Que traje pode ser mais adequado para simbolizar esse tempo e essa gente? O traje CBF, entidade com os seus 5 últimos presidentes desonrados por corrupção. João Avelange, já morto. Ricardo Teixeira e Del Nero, hoje exilados no Brasil,
para não serem presos. José Maria Marim, condenado e preso nos Estados Unidos, por conta da Covid teve a pena reduzida, agora está no Brasil. E tem o Caboclo, agora em cartaz, acusado de assédio e muito mais. No momento, CBF em crise, dirigida por um coronel, Nunes, e mais nada precisa ser dito. Pode ser chato, entediante rever essa tecelagem, nós sabemos. E isso mais ainda numa era em que a tecnologia digital devora o tempo e com o incessante bombardeio do presente, apaga o passado. Se sabemos disso, então por que aqui esses recuerdos de Pacaraí? Porque entre o agora e o ontem há nexos e é preciso não esquecê-los em nome do futuro. Agora, Olimpíadas de madrugada e a CPI de volta durante o dia. Milhares de documentos já revelam a dimensão da picaretagem e a responsabilidade de Bolsonaro e seu governo no genocídio. Nos depoimentos dos mais envolvidos, dos governistas, subterfúgios e mentiras. Nos novos depoimentos, mentiras, amnésia e lágrimas de crocodilo do reverendo Hamilton de Paula. E mais um coronel enrolado, esse o Marcelo Blanco, que, como o ex-chefe general Pazuello, substitui os S's por um acentuadíssimo X. Mais benefícios para o país na CPI do genocídio. Expor sepulcros caiados que vivem de vender Deus e Jesus. E a coronelada metida nessa maracutaia bilionária. Para refrescar a memória de otários ou de desinformados que pedem intervenção militar. Fardas e coturnos não dão atestado, não deixam ninguém mais ou menos honesto. De novo Bolsonaro ganindo, ameaçando agir fora da Constituição. Se querem um golpe clássico, pensemos a respeito. Para começar, teriam que trancar a internet neste continente chamado Brasil. E isso sem ser a China, que tem a sua internet e a controla com base no chamado Projeto Escudo Dourado. E teríamos mais, digamos, alguns probleminhas para fechar o país. Não apenas o PCC, o Comando Vermelho. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública registra ao menos 37 facções criminosas atuando no país. E isso as oficiais. E, como sabemos, facções comandam territórios, inclusive nas capitais. O Rio de Janeiro, que esteve sob intervenção militar durante todo o ano de 2018, tem 57% do seu território comandado por facções e milícias. O general Braga Neto, hoje ministro da Defesa, foi um interventor militar no Rio de Janeiro. E em seguida chefiou o Estado-Maior do Exército. Ele conhece o tamanho da bronca. Perguntem-se, num hipotético golpe militar clássico, quem iria negociar com as facções espalhadas pelo país? Presepeiros responderão, seria na bala. Calculem enfrentamentos de norte a sul. Como chamaríamos a isso senão de guerra civil? Ainda um exercício, uma hipótese dessas que certamente a Escola Superior de Guerra deve realizar, esperando-se, claro, que não tenha pazuelos na concepção e na logística. Exercício, como deve ser, sob daqui 1, 2, 3 décadas, seguindo o baile como está, com o país se fragilizando social e economicamente. Com a China, por exemplo, inescapável, tornando-se a maior economia do mundo. China, uma potência já com base militar no Djibouti, no chifre da África. E hoje já buscando estabelecer outra base militar na África, essa no Oceano Atlântico. China ficando cada dia mais rica, o que significa centenas de milhões consumindo mais, principalmente alimentos. Enriquecendo e com grande parte do seu território não agricultável, o mundo viverá a expansão da China.
Se não uma diáspora, como já se vê nos vales férteis da África, uma expansão econômica financeira, com investimentos pela fome de commodities, agrícolas e industriais. China agora mudando a chave na América Latina, trocando os empréstimos da primeira metade da década passada por pesados investimentos na infraestrutura. Outro ator, a Rússia, já está na Venezuela, inclusive com ajuda militar e econômica. Rússia na Venezuela apenas atrás da China, que lá já está desde o início dos anos 2000. O Brasil lá estava, por exemplo, com a Odebrecht, que em 20 anos faturou mais de 20 bilhões de dólares. Foi posta para fora sem nada ter a ver com Petrobras na Venezuela por conta da Lava Jato. Com seu mar de petróleo, a Venezuela é um país árabe neste canto do mundo. E por isso, objeto da cobiça dos Estados Unidos. Lembrando, as reservas de petróleo dos norte-americanos começam a decair na metade desta década. A Venezuela tem a maior reserva no mundo do petróleo pesado que os Estados Unidos usam e precisam, 300 bilhões de barris. Não é por amar oceanos que os Estados Unidos criaram um comando para o Atlântico Sul. Comando para o qual o Brasil de Bolsonaro se agachou ao indicar um general como sub de submissão. Brasil, que com o pré-sal tem reservas de petróleo e gás estimadas em 176 bilhões de barris. Nesse jogo não existem coincidências. Recordemos, por que os Estados Unidos, tão bonzinho, deu 2 bilhões e meio para uma futura fundação da Lava Jato? Com Sérgio Moro, então, já pré-candidato à presidência da República, como deixaria claríssimo sua trajetória. Resumindo, Estados Unidos, China e Rússia já jogando esse xadrez geopolítico na região. Com olhos no presente e no futuro, atentos às possibilidades e fragilidades também do Brasil. Brasil hoje ausente na América do Sul. Isolado, abriu mão de uma liderança até há pouco natural. Brasil, esse gigante, um continente entregue a Bolsonaro e lastimável companhia. Com o também lastimável presidente da Câmara, Arthur Lira, e seu centrão abrindo espaços para projetos bizarros, quando não criminosos. Por exemplo, o projeto de terras griladas. Griladas, leia-se terras roubadas, em especial nos últimos tempos na Amazônia. O que buscam é legalizar a apropriação ilegal de terras, em especial da União. Outras bizarrices: proibir a divulgação de pesquisas eleitorais semanas antes das eleições, como se isso fosse adiantar alguma coisa, como se isso não fosse incentivar uma enxurrada de pesquisas falsas. E, especialmente tratando-se de Lira e do seu centrão, dificultar a punição de políticos. São mais passos largos para a naturalização, a legalização do banditismo, do milicianato, da fragilização do país. Totó Riina não faria melhor. E generais e que tais na tutela, brincando de governar.